Pela sua TV Clube, canal 10 João Pessoa, canal 7 Campina, canal 18 da NET, na programação da Band para todo o estado da Paraíba. Vamos abrir linha agora para falar de mobilidade urbana, Copa do Mundo, investimentos e também a participação do empresariado do transporte público em relação aos investimentos em todo o país. Quem vai conversar conosco é o presidente da NTU, Associação Nacional de Transportes Urbanos, Otávio Cunha, no link conosco aqui do Primeira Hora. Primeiro que tudo, a alegria de tê-lo conosco, doutor Otávio, e essa perspectiva, Copa do Mundo, mobilidade urbana, como tem sido a participação dos empresários em relação a esse tema? Bom, a verdade é que para a Copa do Mundo, muito pouco a gente vai ver dos grandes investimentos que estão para acontecer nessa área, na questão da melhoria da mobilidade urbana. Os projetos, de corredores, de BRT, os próprios projetos de trilho, de VLT, monotrilho, ainda não estão totalmente implantados. Na verdade, nós temos aí um pouco em Belo Horizonte, 2 corredores que já foram inaugurados. No Rio de Janeiro, já tivemos o Transoeste, tem um outro para ser implantado, o Transcarioca, mas não está pronto. O Recife está agora começando a inaugurar o seu corredor, mas também ainda em fase de teste, de maneira que para a Copa do Mundo a gente vai ver muito pouco ainda de investimento privado. É verdade que a renovação de frota tem acontecido, mas os grandes projetos estruturantes eu acredito que vai ficar um pouco mais para frente. O valor total das obras que estão em curso é em torno de 12 bilhões de reais que o governo federal disponibilizou para a infraestrutura. Desses 12 bilhões, a contrapartida da iniciativa privada deverá ser investimentos da ordem de 8 bilhões de reais. 6 bilhões em veículos, equipamentos, ônibus articulados e biarticulados, e também investimentos na parte de ITS, que são aqueles controles com GPS, informação ao usuário, há toda uma tecnologia nova que está sendo aproveitada no sentido de melhorar a informação para o usuário e melhorar o controle da operação desse serviço. Esses investimentos privados deverão acontecer nos próximos 4 anos, é o que a gente espera. À medida que os corredores forem sendo inaugurados, automaticamente os empresários vão fazer esses investimentos. Em Belo Horizonte já começaram esses investimentos, estão colocando lá próximo de 250 ônibus articulados, e que vai melhorar sensivelmente a qualidade do serviço oferecido. Para a Copa do Mundo ainda a gente vai ter os exemplos são muito poucos e a gente ainda não vai ver esse resultado. Por outro lado, alguns investimentos que estão sendo feitos para a melhoria da mobilidade, no caso das faixas seletivas, por exemplo, São Paulo já fez 300 quilômetros de faixas seletivas com uma melhoria considerável da melhoria da velocidade comercial, quer dizer, a redução do tempo de viagem das pessoas, trazendo mais conforto e segurança. Aqui em Brasília, por exemplo, nas faixas seletivas que foram feitas em alguns corredores, se conseguiu aumentar a velocidade comercial em 30%, a velocidade dos ônibus, e trouxe um aumento de demanda da ordem de 12%. Quer dizer, as pessoas estão vendo que andar no transporte público está sendo melhor negócio do que andar no automóvel, que é, na verdade, o grande anseio, o grande desejo nosso, de que a gente tenha um transporte público de qualidade e, consequentemente, atrair a demanda perdida nos últimos 15 anos. Doutor Otávio, além da questão da logística empresarial, também tem que haver uma relação com as políticas públicas. Como tem sido esse trabalho? Bom, esse é um fato positivo que a gente pode citar, porque desde que o governo federal resolveu fazer esses investimentos para a infraestrutura, para os projetos de média e alta capacidade, consequentemente, houve necessidade dos municípios atenderem a esse chamamento, porque
o dinheiro disponibilizado pelo governo federal não é o governo federal quem executa as obras. Quem deve executar as obras, quem devem produzir os projetos são os municípios. Então, há hoje um entendimento muito próximo entre os municípios e a União e, consequentemente, o empresariado que tem ajudado, né, na consecução dos próprios projetos, na formulação de projetos, e esse entendimento ele é muito estreito. Ele sempre houve um acordo muito próximo entre o empresariado e o município. Mas agora mais ainda, porque esses projetos vão trazer uma melhoria considerável da qualidade do transporte e que precisa da iniciativa privada estar engajada nisso. Até porque esses corredores de BRT, os sistemas de BRT, que não é mais apenas um serviço de ônibus, é um serviço diferenciado, ele exige que o empresariado tenha uma postura diferenciada na forma de operar esse serviço. É preciso que a gente tenha manuais de procedimento e atue na questão da segurança, né, desse transporte, a exemplo do que existe nos sistemas metroferroviários. Então é importante, há hoje uma interação muito grande entre os projetos que estão sendo implantados e também a necessidade do empresariado se prevenir desde agora para poder atender essa operação com um nível de qualidade maior. Agora, doutor Otávio, na contramão da história, a população cobra transporte público, mas vem os vândalos incendiando ônibus em todo o Brasil. Como é que o senhor vê essa contramão da história em relação a esse tema? Bom, esse é um problema muito grave, né, que nos causa espécie, efetivamente. É de difícil solução, a gente tem visto, porque as manifestações, elas estão vendo no ônibus uma vitrine importante para poder propagar suas reivindicações, mas na contramão disso, toda a população está sendo afetada, porque cada ônibus depredado, cada ônibus incendiado, ele é menos oferta de serviço que se oferece à população. Então, de certa forma, nos causa indignação de que esse seja um caminho, né? E a impunidade está, inclusive, estimulando, né, que essas ações permanecerem. Nós divulgamos uma nota, enviamos uma correspondência para a presidenta Dilma, colocando a questão como uma necessidade de se aprimorar as investigações sobre esses atentados, identificar quem são os responsáveis e puni-los. Está tramitando no Congresso um projeto de lei, no Senado Federal, classificando esses atos de vandalismo como atos de terrorismo, permitindo aí uma punição muito severa para inibir, né, exatamente que isso prospere. É inadmissível que o ônibus, apesar de ele ser da iniciativa privada, ele presta um serviço público. Então, na verdade, ele se torna um bem público, porque oferece um serviço essencial à população. Então, a nossa indignação é que isso não pode continuar, é preciso que dê um basta a essas situações. E a nossa expectativa é que os serviços de segurança do país possam atuar de forma muito eficiente para tentar minimizar ou mesmo acabar e inibir esses procedimentos. Deve acontecer agora no mês de agosto um seminário que vai debater mobilidade urbana no país e também fazer um balanço sobre o serviço na Copa do Mundo. Qual a sua expectativa, doutor Otávio? Bom, o seminário nosso é um seminário tradicional, todo ano a gente faz esse encontro aqui no mês de agosto, né? 2 vezes, a cada 2 anos ele acontece em São Paulo e aqui em Brasília. Nós fazemos, né, um ano em Brasília, um ano em São Paulo. Esse ano vai ser em Brasília.
O tema principal desse seminário, evidentemente, que é a mobilidade e os movimentos sociais, né? Como é que o transporte, a qualidade do transporte pode interferir na vida dos cidadãos. E essas implicações, até em função das manifestações que tivemos no ano passado, onde a população demonstra efetivamente uma certa insatisfação com a qualidade do serviço que lhe é oferecido, mas também os protestos, eles tiveram um alcance maior, né, de queixas de outras atividades, de outros serviços públicos que não são oferecidos de uma maneira que a população veja isso com satisfação. O seminário certamente vai enfocar a questão da mobilidade, mais uma vez, discutir com especialistas essa questão, as soluções, nós temos aí urgência em soluções de curto prazo, que são exatamente a fazer o ônibus andar nas cidades que estão paralisadas, e uma delas é exatamente a questão das faixas seletivas, que a gente estará discutindo isso com muita ênfase. Já terá passado a Copa do Mundo, a gente poderá fazer inclusive uma avaliação de como foi o comportamento, né, da mobilidade urbana nesse período, e isso vai servir de estímulo para as pessoas discutirem saídas de longo prazo para a questão da mobilidade urbana no Brasil. Conclamamos todos para virem a Brasília e participarem do nosso seminário, que vai acontecer no final de agosto, dias 27 e 28 de agosto. Muito obrigado, doutor Otávio, participando conosco do programa desta terça-feira, no link aqui conosco, aqui direto da capital brasileira. Aliás, no tema abordado com ele em relação à queima de ônibus, só para o telespectador ter uma ideia, o ano passado foram quase 700 veículos destruídos no Brasil. Este ano nós já estamos chegando aí para a marca de 200 ônibus queimados em todo o Brasil. E o que é mais sério, né, a gente deixa de ter o principal instrumento de realização da mobilidade urbana do transporte público, que é o coletivo, pela ação de vândalos que simplesmente ateiam fogo a esses veículos nas diversas regiões do país. Ora, protestar, você cobrar um tema e buscar exatamente dar saída, vazão à sua fúria, queimando um instrumento que para muita gente parece ser privado, da iniciativa privada. Não, porque são de empresários, é de investimento de empresários. Não, companheiro. Na hora que esse instrumento ele é colocado a serviço de toda uma comunidade, de toda uma sociedade, ele é um bem público, está a serviço público da sociedade, e as pessoas não têm prestado atenção nisso. E o que é mais grave, às vezes em relação a outros temas que não tem nada a ver com transporte, a população ou os vândalos, né, porque isso não é coisa de população, os vândalos vão agir exatamente em cima do transporte, né, Fernanda? E esse foi um detalhe, Napoleão, que o doutor Otávio Cunha, que é presidente da NTU, conseguiu transmitir para a nossa equipe. É justamente o grande problema do brasileiro. Se fosse só o protesto pela falta de transporte público ou pela má qualidade de serviços, não seria compreensível, mas seria uma forma de se protestar. Mas hoje em dia qualquer motivo é desculpa para se queimar ônibus. Seja queixa pela educação, pela saúde, pela falta de moradia, pela falta de estrutura, saneamento básico, as pessoas vão lá e queimam os transportes públicos. A gente chega ao final da edição de hoje do Primeira Hora. Vamos embora, Fernanda? Vamos embora, Napoleão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui na tela da Band, na tela da Clube.